Olá pessoal, aqui é a professora Marina e nós vamos para mais uma dica Horus Enem. Continuamos no caderno azul da prova Enem 2019. Questão 95. Glicólise é um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos, que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de oxigênio. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, mostradas a seguir. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente porque... E aqui nós temos as 5 alternativas. Então, pessoal, como nós vamos resolver essa questão? Primeiro, nós temos que analisar as duas equações termoquímicas que nós temos aqui. Então, a primeira equação de combustão, então, da glicose e a segunda de combustão do ácido lático. O próprio enunciado nos traz que a glicose ela pode ser convertida em duas moléculas de ácido lático, ou seja, essa será a nossa equação de degradação anaeróbica da glicose. Então, uma molécula de glicose sendo convertida em duas moléculas de ácido lático. E nós queremos saber qual será então o valor dessa entalpia? Como nós vamos encontrar esse valor? Aplicando a lei de Hess. O que diz a lei de Hess? Então, que nós devemos manter a primeira equação e inverter e multiplicar por 2 a segunda equação. Ou seja, a equação da glicose, nós vamos mantê-la ela igual, então vamos copiar ela igual o enunciado traz para a gente. Já a equação do ácido lático, nós vamos inverter essa equação e vamos multiplicar por 2 os valores da molécula. Ou seja, essa molécula aqui de ácido lático que tinha um valor de 1 passa a ser 2, né? Multiplicação por 2. Enquanto as outras moléculas que tinham todos os índices 3 vão passar a ser 6, então, a partir dessa multiplicação. A partir daí, nós temos então que chegar no resultado final, na equação final. Como nós vamos chegar nessa equação de degradação? Nós vamos começar então a verificar quais substâncias que tem aqui que podem ser simplificadas, ou seja, temos 6 moléculas de oxigênio antes aqui da nossa flecha e 6 moléculas de oxigênio sendo liberadas aqui. Então, formamos 6 e liberamos 6. Podemos simplificar essas moléculas. Então, são as primeiras moléculas que nós vamos simplificar. Após isso, qual a próxima molécula, então, que nós podemos simplificar? São as 6 moléculas de CO2, né? Então, temos 6 moléculas sendo liberadas e 6 sendo formadas. Então, consigo fazer a simplificação. E, por último, nós temos as moléculas de água. 6 moléculas liberadas, 6 formadas, simplificamos também. Terminando essa simplificação, vai nos restar, então, a glicose, formando duas moléculas de ácido lático, que é a nossa equação, então, da degradação anaeróbica. Entretanto, nós queremos saber se ela libera ou se ela absorve joules, né? Então, que essa quantidade de energia, essa entropia. Como que nós vamos fazer essa conta? Nós sabemos, então, que a entropia da glicose é um valor de menos 2.800 kJ, né? Que trouxemos aqui. Já a gente tem no enunciado, então, que o valor da entropia para o ácido lático é de menos 1.344. Entretanto, o que nós fizemos com essa equação? Nós invertemos e multiplicamos. Nós, então, vamos ter que fazer o mesmo para esse valor aqui de entropia, ou seja, o valor era negativo, ele vai virar positivo. E o valor aqui teremos que multiplicar por 2, igual fizemos na equação. Então, vamos multiplicar 1.344 por 2. Vamos ter esse valor aqui de entropia de mais 2.688. Isso vai nos resultar, então, um valor final de menos 112 kJ por mol. Por quê, então? Porque nós vamos pegar o valor da entropia da glicose, que é negativo, mais o valor
da entropia aqui do ácido lático, que é positivo, o valor negativo é maior do que o positivo, vamos preservar o sinal negativo, e a diferença desses valores vai nos dar esse 112 kJ/mol. Tendo esse resultado em mãos, nós voltamos para as nossas alternativas. E vocês podem ver que a única alternativa, então, com esse valor é a alternativa da letra A, ou seja, a resposta correta será a letra A, libera 112 kJ/mol de glicose. Por que libera? Porque o sinal é negativo. Então, sempre que a entropia tiver um sinal negativo, nós vamos ter liberação de energia. Sinal positivo, nós temos a absorção de energia. Espero que vocês tenham gostado dessa dica Horus e nos acompanhem para a próxima dica Horus Enem.